Está no ar o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Esse é o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Eu sou Marcos Cardoso, estudante de jornalismo, e comigo neste projeto está a Jamila Bernardi, estudante de Relações Públicas. Oi, gente, tudo bem? Hoje a conversa é para ti, estudante que está cheio de dúvidas, perguntas e incertezas sobre o futuro acadêmico. A pauta é preocupante e atormenta milhares de estudantes do mundo todo. Será que estou no curso certo? Para participar do nosso programa de hoje, chamamos a professora do curso de Psicologia da FSG, Cássia Ferraza Alves. Cássia Ferraza Alves, psicóloga, doutora em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vinculada ao Núcleo de Estudos e Intervenções em Carreira. Atualmente é docente do curso de Psicologia do Centro Universitário da Serra Gaúcha e coordena o Núcleo de Profissões e Carreira. Olá, prof, tudo bem? Oi, tudo bom? Muito obrigada desde já pelo convite. Acho que é sempre importante a gente conversar sobre essas dúvidas de carreira do estudante universitário, que é um público que eu gosto bastante de trabalhar, né? Então, desde já agradeço, e também para divulgar também o nosso Núcleo de Profissões e Carreiras da FSG, que tem por objetivo justamente trabalhar com o estudante universitário da FSG. Dados divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostram que mais da metade dos que ingressam nas universidades trocam de turma, curso ou instituição, ou simplesmente abandonam os estudos. Segundo essa mesma pesquisa, apenas 33% dos estudantes brasileiros que ingressam numa instituição de ensino superior se formam dentro da duração esperada do curso. Prof, já iniciando então com uma pergunta, você acha que essa questão tem a ver com a parte financeira ou porque os alunos acabam postergando a sua formação por não ter certeza se escolheram o curso certo? Eu acredito que são as duas questões. Acho que também conta a questão financeira, né? Então, especialmente, por exemplo, em que cada vez mais nós temos os estudantes aliando ao mercado a sua experiência profissional, né? Então, temos estudantes que são hoje estudantes trabalhadores, né? Isso faz com que, ao longo do curso, precise fazer ou cursar menos cadeiras, acumulando e aumentando esse tempo de formação. Mas também, em muitos casos, especialmente no início da graduação, pode estar relacionado ao fato de repensar sobre essa escolha ocupacional, né? Especialmente porque muitas vezes essa escolha ela não foi tão bem refletida ao ingressar na graduação, né? Então, pode ser tanto por questões financeiras, econômicas, mas que também envolve, me parece, um planejamento de carreira. Porque, por exemplo, aquele estudante que às vezes prefere cursar menos disciplinas e fazer um estágio na área, ele também está se qualificando em termos profissionais, né? Então, também me parece que é algo que envolve o próprio pensar sobre a carreira. Não necessariamente um repensar sobre a escolha ocupacional, mas um planejamento de carreira para se tornar um profissional mais experiente naquela área de atuação. Na parte financeira, muitas vezes a gente acaba também entrando num trabalho enquanto a gente está na faculdade que não tem muito a ver com o que a gente está cursando, né? Uhum. Como tu mesmo disse, a gente acaba também buscando algum estágio. Uhum. Eu não sei se tu, no teu trabalho no núcleo de carreiras, percebe isso nos estudantes de, às vezes, abdicarem de um salário melhor para ter uma experiência na sua área? Como é que é mais ou menos esse bate-papo com os alunos que te procuram? Como que funciona? Geralmente, o que eu pergunto, tá? Às vezes, aquele estudante no início da graduação e até o meio da graduação, às vezes ele está num emprego com um salário maior. E aí é um estudante que começa a refletir que é importante ele se inserir na área em especial, na área, por exemplo, vou dar um exemplo da própria psico, se inserir na área da psico. Então, geralmente, por exemplo, vai ser um estudante que no meio do curso, ele começa a refletir, faz um planejamento financeiro e tende a ingressar num estágio, a sair do seu emprego mais formal e ingressar num estágio na área. Mas eu vejo que são poucos estudantes e são aqueles que conseguem fazer um planejamento financeiro para sair, para fazer essa transição do emprego para o estágio, tá? Então, vai depender também da realidade de cada um, dos papéis que você está desempenhando naquele momento.
Então, por exemplo, se você está estudando, trabalha e tem filhos, às vezes é mais difícil fazer essa mudança enquanto se você é um estudante universitário que mora com os pais e não tem filhos. Mas depende do momento de vida que também você está, né? Mas o que é importante? Mesmo que você esteja trabalhando numa área que não seja, talvez, aquela área relacionada ao curso, eu vejo que ao mesmo tempo está desenvolvendo habilidades e competências que podem contribuir para a sua formação, né? Então, cada vez mais, o mercado de trabalho está mais incerto, mas ao mesmo tempo, a mesma área profissional, a mesma ocupação pode ser desempenhada por diferentes áreas profissionais ou formações, né? Então, cada vez mais as profissões, os cursos de graduação se conversam, porque o mercado ele tá mais volátil, ele tá um pouco mais incerto, mas também essas fronteiras que antes eram tão bem determinadas entre as profissões, entre as graduações, elas acabam ser mais permeáveis. Então, a gente da comunicação sabe bem como é isso. Isso, exatamente. Acho que vocês estão numa área que ela é muito permeável. A mesma função pode ser ocupada por diferentes pessoas com diferentes formações profissionais. E até o que a gente comentou no nosso programa passado, né, que, por exemplo, a agência é um lugar onde serve como uma vivência nossa de mercado, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu estudo jornalismo, a Jamila Relações Públicas. Às vezes, quando não tem uma pessoa de publicidade naquele local, a gente também acaba aprendendo um pouco da área dela. A gente acaba tendo que se virar um pouquinho para poder fazer tudo, né? Eu acho que até como a gente vê no mercado da comunicação, é algo que o mercado está exigindo cada vez mais, o comunicador saber um pouco de tudo, né? Para poder se virar, né? No mercado, enfim. E assim é também com o engenheiro, com o administrador, com todas as áreas, está requerendo novas habilidades ou o desenvolvimento de habilidades que antes não eram necessárias, né? Antes eram mais bem divididas entre as formações e hoje não. Cássia, agora eu tenho uma pergunta de $1 milhão para ti. Como eu posso saber qual curso é o certo para mim? Bom, é a pergunta do $1 milhão mesmo, né? Porque, na verdade, não existe um curso que é certo, né? O que eu costumo dizer? Existe aquela escolha que ela é propícia para aquele momento de vida. Então, por exemplo, nesse momento eu posso, dentro das minhas possibilidades, tomar essa decisão profissional. Ok. Mas vai chegar, por exemplo, daqui uns 10 anos, eu posso repensar essa escolha, né? Na verdade, nós temos estudos que mostram que nós vamos mudar de área, de ocupação ou até mesmo de carreira em torno de 6 a 9 vezes na nossa vida profissional, né? Isso se a gente não acontecer carreiras ao mesmo tempo, né? Possibilidades ao mesmo tempo. Então, não existe aquela escolha certa. Eu acredito que ela existe para aquele momento da nossa vida, dentro daqueles recursos que nós temos e daquelas possibilidades. E que com o tempo, a gente também, a partir das experiências que nós vamos tendo, por exemplo, seja no mercado de trabalho, seja na própria graduação, nós vamos direcionando o nosso olhar para outras áreas. E isso vai nos qualificando enquanto profissionais, enquanto pessoas. Então, não existe escolha certa, né? Existe para aquele momento, né? Agora, eu acho que metade dos estudantes não estão muito tranquilos com essa informação. Por isso que é uma leve palpitação. O que eu acho que é importante, né? Quando a gente fala do estudante universitário, entender que a graduação é um momento de experiência também, né? Não necessariamente você vai trabalhar naquela área que você se formou, mas é importante a gente refletir o que essa área me qualifica enquanto profissional, né? Hoje nós temos, por exemplo, N profissionais que não trabalham na sua área de formação, mas gerenciam negócios, gerenciam outros fazeres profissionais. Porque a graduação, ela nos dá um conhecimento teórico, técnico, um conhecimento de resolução de problemas que amplia a nossa possibilidade de olhar para as coisas. E isso nos qualifica enquanto profissional, né? Tem empresas, inclusive, que hoje não estão mais contratando pela sua formação, mas pelas suas habilidades e competências. Então, talvez a gente pensar qual que vai ser aquele curso que vai me desenvolver aquilo, que vai estar aqueles meus interesses, que eu posso desenvolver habilidades que eu tenho interesse, e que talvez essa escolha, eu posso me formar, mas eu posso escolher outras coisas depois nesse percurso profissional. Uma outra pergunta também que a gente
conversou bastante nos bastidores antes de a gente começar, é dos alunos que ainda estão no ensino médio prestes a sair. Quais que são os maiores erros que muitas vezes a gente acaba cometendo quando a gente está nessa fase, ali 15, 16, 17 anos, saindo do ensino médio, na hora de escolher um curso, uma profissão? Talvez os principais erros, as principais dificuldades, me parece que é não buscar compreender aquela área que você está escolhendo, né? Então, por exemplo, às vezes a gente fica nos estereótipos profissionais. Por exemplo, o comunicador tem que ser a pessoa que tem que ter muita facilidade com comunicação. Mas quantas pessoas tímidas não fazem um curso de jornalismo? E que vão desenvolver uma habilidade, ou talvez vão trabalhar de forma mais introspectiva em outras áreas do jornalismo. Então, muitas vezes, muitas escolhas profissionais que nós temos, a gente vai tomando e não faz uma busca ativa, não conversa com profissionais da área para entender a área. Então, talvez a principal questão do jovem, do adolescente, ao ingressar ou tomar uma decisão profissional, o importante é buscar conhecer essas áreas de interesse, né? E conversar com os profissionais. Tem vários canais no YouTube que tem essa... Não sei se pode falar isso no YouTube, mas tem tem essa divulgação de profissões, de carreiras. Pode ativar a própria rede de contatos da família para buscar conhecer mais, né? Porque os testes vocacionais também ajudam nesse caso? O que ajuda, me parece mais, é o processo de orientação profissional. Tá? Porque o teste vocacional, ele é algo de um momento. Então, você vai responder em alguns minutos, você vai ter uma resposta. Considerando que hoje o mercado está muito incerto e muito volátil, é muito importante a gente ter um processo mais longo. Então, um processo de orientação profissional ou um processo de orientação vocacional é um processo que o psicólogo conduz, e são em torno de 6, 8 encontros que, na verdade, o jovem vai refletir sobre a sua carreira e sobre as escolhas ocupacionais. Porque também a nossa carreira, ela não é influenciada somente pelos nossos interesses, né? Mas também, às vezes, por legados da nossa família, que a gente precisa também refletir sobre as questões familiares que estão implicadas na escolha ocupacional, né? Então, acho que para o adolescente é importante parar para pensar sobre quais são os seus interesses, né? O que ele gosta de fazer, o que ele gosta de ler, o que atrai, né? E também conhecer o mercado de trabalho, né? Conhecer as profissões que ele pensa. Outra questão que é importante nesse sentido é desmistificar o curso de graduação, né? Às vezes a pessoa entende que só a graduação vai te dar uma garantia de futuro, e não, né? Hoje nós temos cursos técnicos, tecnológicos, que vão nos qualificar tão bem quanto, né? Dependendo da área. Então, isso é importante também levar em consideração. E até é bom a gente pensar que hoje a gente vive um momento onde tem inúmeros cursos, inúmeros. Antigamente, a gente volta uns 30, 40 anos atrás, era um seleto o número de cursos e menor ainda o número de pessoas que faziam esses cursos, né? Hoje a gente tem muito mais acesso, até pelas plataformas à distância, né? Isso. Né? E mais, né? Nós temos áreas e cursos que antes não existiam há 10 anos atrás. Por exemplo, quem que já ia pensar a importância de um cientista de dados? Quem trabalha com redes de computadores? Então, são áreas que antes a gente não pensava muito, né? Então, ao mesmo tempo, o mercado estão surgindo novas profissões e desaparecendo outras. Então, hoje, é muito interessante quando a gente fala com crianças. Antes, as crianças queriam ser por exemplo, quero ser bombeiro, outras profissões com maior reconhecimento social. Hoje, elas querem ser youtubers, né? Então, é uma mudança. E o que tu diz para as pessoas que já estão na metade do curso e elas simplesmente chegaram à conclusão que foi uma decisão errada e tem que continuar, tem que parar, começar de novo, o que se faz? Eu acredito que é importante fazer um processo de orientação de carreira também, né? Que também é um processo curto, ele é voltado para quem já tomou alguma decisão. Isso é importante também, tá? Cada vez mais nós temos profissionais mudando de área. Jovens adultos refletindo sobre essa mudança de área. Então, tanto gente que está na graduação quanto já terminou, que está mudando de área profissional. Então, o que é importante? Não fazer essa mudança brusca, sem parar para pensar sobre. O importante é parar para pensar. Seja fazendo um processo de aconselhamento de carreira, que a psicologia trabalha com isso, seja um processo de psicoterapia, porque também às vezes a gente está questionando coisas nossas, internas, e não necessariamente questões profissionais, né? Então, parar para refletir sobre. Eu acredito que o mais importante é essa reflexão, não fazer uma mudança brusca, porque eu observo que muitos estudantes fazem uma mudança brusca
sem parar para refletir, e na verdade não é aquela nova escolha, não está refletindo o que ele espera, o que ele deseja. Até pensando nesse lado da carreira, antigamente, pensando no lado dos nossos pais, avós, era muito comum a pessoa ficar uma vida inteira no emprego. Isso. Hoje, por exemplo, a gente já não consegue mais ver isso nos jovens. Exatamente. Por que tem essa grande diferença de 15, 20 anos para agora? O que os jovens trazem com eles que é diferente do que os avós e os pais tinham na hora de estar trabalhando numa empresa? Nós temos influência, eu acredito, muito importante da questão social, dos próprios padrões de consumo. Então, por exemplo, hoje o que nós consumimos é diferente do que nós consumimos há 15, 20 anos atrás. Isso também pode influenciar as relações laborais, né? Além disso, hoje é permitido que o jovem busque ter prazer na sua carreira, né? Na verdade, tem quase como algo social dizendo que você tem que ser feliz em tudo. Na verdade, também a gente precisa refletir sobre isso, tá? Mas hoje é permitido, teoricamente e socialmente, que você possa encontrar felicidade na sua escolha ocupacional. E antigamente não era assim. Né? Antigamente você ingressava naquela carreira ou naquela empresa, por exemplo, e continuava a vida inteira naquela empresa, né? E mesmo se questionando sobre as suas opções profissionais, ou nem se questionando, porque não me parecia que era tão permitido esse questionamento. Hoje, então, a gente se permite isso. Uma outra questão importante é que os jovens de hoje não são os jovens de antigamente, as crianças de hoje não são as crianças de antigamente. Hoje as crianças, elas estão crescendo já com a influência da tecnologia, né? E isso muda o relacionamento interpessoal que elas têm com as outras pessoas, né? Então, tanto em termos de tolerância à frustração, tanto a questão da própria espera que as coisas vão acontecer, que antes era muito mais tranquilo essa espera. Hoje, a gente vive numa sociedade que é tudo muito rápido. Isso tem influenciado também as crianças, né? Então, eu fico pensando o quanto isso vai influenciar essas crianças, né, escolha ocupacional, as crianças que estão nascendo hoje nas suas escolhas ocupacionais futuras, né? Porque tu acha que essa tecnologia pode ser prejudicial para essa nova geração que está vindo? Porque muito dia tem criança que já está nascendo com um celular na mão, praticamente. Tu acha que isso pode ser prejudicial para elas? Pode ser prejudicial se a gente não fizer qualquer instrumento que nós tenhamos, eles podem ser prejudiciais se a gente não cuida desse uso, se às vezes a gente faz um uso exagerado. Então a tecnologia ela pode ser, né? Na medida em que quando a criança ela diminui os seus relacionamentos interpessoais, brincar com outras crianças, e ela acaba transferindo tudo isso só com o celular, a tolerância à frustração dela vai ser diferente, né? Porque no celular, se você perder o jogo, é só você parar de jogar. Quando você tá brincando com um amiguinho, se você perdeu, você não pode botar o amigo para fora de casa e dizer vai embora. Ou se eu botar, eu vou ter que me reaver com essa amizade, né? Então, são novas formas. Não tem como a gente dizer o que é certo, o que é errado, né? Mas são coisas que a gente vai ter que estudar. Isso é interessante também, né? Isso são coisas que a gente vai ter que acompanhar e auxiliar também as pessoas a vivenciar essa angústia, né? Que é do novo. Deixa eu te pedir uma coisa, que eu acho que eu já sei a resposta, mas escolher um curso só pensando no salário não é uma boa ideia. Não, exatamente. Tem gente que diz assim, eu quero um curso que me dê dinheiro. Daí eu digo, da onde é que o dinheiro... Quem é que ganha dinheiro assim, sem trabalhar, né? Então, não é uma boa ideia, até porque a remuneração vai depender muito também do nosso desempenho profissional. Né, das nossas habilidades, do nosso empenho. Então, não é uma boa ideia, né? É importante a gente refletir. A remuneração ela pode contar, sim, para a minha escolha ocupacional. Acho que isso também é importante refletir sobre o quanto eu espero ganhar, qual que é o estilo de vida que eu espero ter, né? E parar para pensar sobre. Mas não é a única questão para nós levarmos em consideração numa escolha ocupacional. Me vem bastante à cabeça, principalmente quando a gente vê alguns programas de televisão, novelas e séries. Escolher um curso apenas porque os pais já fizeram esse curso. Também o quanto ele pode trazer benefícios e o quanto ele pode ser ruim para a pessoa. Na verdade, os pais ou a família nos influenciam o tempo inteiro. A questão é como a gente reflete sobre essa influência, o quão acessível está para nós refletirmos isso em termos dos nossos recursos psíquicos também, né?
muitas vezes, muitos jovens tomam alguma decisão para não desagradar seus pais. Mas às vezes é um não desagradar até de forma inconsciente, sem o jovem se dar conta, né? Por isso que no processo de orientação profissional a gente trabalha com essas questões familiares também, porque isso pode ser às vezes até um mandato inconsciente familiar de continuar naquela área, naquela profissão. Ou às vezes pode ser até mesmo consciente, até mesmo comunicado pela família. Muitos pais dizem, eu gostaria de trazer mais oportunidades para os meus filhos porque eu não tive. E aí, muitas vezes transformam isso quase em algo meio que do autoritário, né? Por isso que é importante refletir. Mas também é importante entender que, às vezes, esse jovem ele vai ter como possibilidade aquelas escolhas, né? E talvez por isso que ele vai mudar mais à frente. Talvez por isso, quando ele se formar, estiver trabalhando, continuar na área, ter um recurso financeiro, uma estabilidade financeira, ele vai mudar para aquilo que ele gostaria de fazer, né? Então, foi uma escolha possível naquele momento da sua vida. Prof. Cássia, só para a gente situar, então, nossos ouvintes, como é que funciona o núcleo de profissões e carreiras da FSG? Ele atende somente aos alunos da instituição, as pessoas de fora também podem entrar em contato com vocês? Como é que eles procuram vocês? Como é que funciona esse trabalho? O núcleo de profissões e carreiras, agora a gente deu uma pausa, né, em função do nosso distanciamento, né, mas nós lançamos na FSG, nós temos várias oficinas voltadas para o estudante universitário. Geralmente são oficinas no vespertino. Então são oficinas que são lançadas no semestre, nós divulgamos pelas redes sociais, né? São oficinas voltadas, por exemplo, para a questão da gestão do tempo. São questões que nós percebemos de angústia nos estudantes universitários. Então, que levam em conta gestão do tempo, planejamento de carreira, gestão financeira também a gente já fez oficina, a própria influência dos pais no processo de escolha ocupacional nós já fizemos oficina, oficinas voltadas para empregabilidade, ou seja, como montar um currículo, como participar de uma entrevista de emprego, questões mais práticas que os próprios universitários nos trazem, né? Então são oficinas ou grupos no vespertino voltado para todos os estudantes. Nós já fizemos, por exemplo, oficinas voltadas para egressos, né? Especialmente a gente fez no curso da Psico, mas se tiver algum curso que tenha interesse dos egressos de pensarem a carreira, também pode propor, né? Então o núcleo é só para a comunidade da FSG. Mas para quem quer pensar a carreira, pensar a orientação profissional, a gente tem o Centro Integrado de Saúde, que é o CIS, que ele funciona ali no prédio sede. O Centro Integrado de Saúde é o serviço escola, que é um serviço escola, na verdade, que tem todos os atendimentos da área da saúde. Então, tem atendimentos da física, da educação física, própria academia, né, da farmácia, estética, incluindo o curso de psicologia. Então, no centro, a gente tem o nosso serviço escola do curso de psicologia. O curso de psicologia tem atendimento, oferece atendimento à comunidade externa e também aos próprios alunos da FSG, quem tiver interesse, no sentido de fazer um atendimento de psicoterapia ou de orientação vocacional. Para quem é de fora da FSG, pode fazer esse atendimento, pode buscar um atendimento e aí vai passar por uma triagem, que é uma entrevista inicial, para a gente analisar a demanda e depois encaminhar para psicoterapia, para orientação vocacional, para avaliação psicológica. E quem é aluno da FSG também pode obter acesso, especialmente, por exemplo, para pensar carreira ou para um processo de psicoterapia também. Quem atende são os nossos estagiários do 7º e 8º semestre do curso de psicologia. Como que os alunos podem encontrar vocês? Então, vão direto ali na coordenação, na sala dos professores, ou tem algum outro contato mais fácil? Tem um e-mail, né, nosso, que é o núcleo de profissões, fsg@gmail.com. Pode entrar também em contato pelo meu e-mail, cassia.alves@fsg.edu.br. O CIS, eu posso te passar depois o telefone, tá? Mas na página da FSG, se alguém digitar Centro Integrado de Saúde, vai aparecer o telefone para marcar atendimento. Legal, vamos divulgar também para os alunos, porque aqui a gente tentou tirar algumas dúvidas gerais, na verdade, que a gente elencou, né? Mas a gente sabe que muita gente, até que nem a gente comentou em cima, da gente que também é tímida, né? Então acaba não tendo esse contato tão fácil. Então é até bom que a instituição forneça isso para os alunos, porque muitas dúvidas surgem também, né? E até uma outra que me vem na cabeça agora é, por exemplo, quando a gente termina a graduação e já não sabe mais o que fazer, mesmo estando formado, não sabe se é aquilo que
que quer seguir na vida, né, na carreira, enfim. Que dicas tu daria para uma pessoa que está nessa fase da vida? Primeira questão, acho que é bem importante. Não espera terminar a graduação para pensar a carreira, tá? Então, já pensa nessa transição ao longo da graduação, né? Especialmente no final, do meio para o final, começa a pensar sobre essa transição. Para quem está no início da carreira, né? Eu acho que é bem importante. Às vezes a gente está se inserindo numa área que não é aquela que a gente se formou. Tudo bem, mas é importante talvez fazer um processo de mentoria, um de próprio aconselhamento de carreira para pensar essa inserção profissional. Mas eu acredito que uma questão bem importante é que, por exemplo, que é uma coisa que eu vejo, assim, quando às vezes a gente acha que porque não está trabalhando na área, a gente não vai conseguir se colocar na nossa área. Mas isso é importante que a gente possa fazendo pequenos passos para conseguir se colocar na área. Não necessariamente sair daquele emprego formal que nós temos, mas talvez oferecendo serviços como consultoria, outros serviços que são permitidos fora daquele nosso horário tradicional de trabalho, justamente para a gente também se experimentar na área. Outra questão importante é fazer uma pós-graduação, né? Algumas áreas são muito importantes de ter a pós-graduação, uma vez que ela nos qualifica, uma vez que muitas vezes tem estágios, tem acompanhamentos, tem tanto a prática profissional quanto a teoria. Então, a pós-graduação é importante, por quê? Porque cada vez mais nós precisamos também, ao mesmo tempo que a gente precisa conhecer todo do ser humano, ou da área de atuação, eu preciso também ser especialista naquela área, né? Então também é importante a própria questão da especialização. Mas o mais importante, não espera a graduação. Vem fazer um planejamento de carreira no núcleo antes para pensar essa transição profissional. Então, hoje, no nosso primeiro programa de forma oficial, nós recebemos a professora Cássia Alves, do curso de Psicologia da FSG, que também é coordenadora do Núcleo de Profissões e Carreira da instituição. Muito obrigado, prof, pela participação aqui conosco. Obrigada, gente. Sempre que vocês quiserem, a gente está à disposição, tá? Muito obrigada pelo convite. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro programa oficial. Fique ligado nas redes sociais da agência que estaremos divulgando os próximos programas. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.